Bom, isso faz parte do ambiente familiar, das relações, porque as relações elas também não são perfeitas. E talvez muito dessa expectativa de que seja perfeito acaba alimentando a nossa frustração, o sentimento de decepção. Nem todo casamento, nem toda família é como aquela cerimônia linda, maravilhosa que nós vimos ontem de manhã, da família real, do príncipe e da princesa. Linda cerimônia, linda canção, mas no dia a dia não é assim. Por mais que sejam príncipes e princesas, há o desafio da vida a dois, há o desafio da relação da paternidade, há o desafio da relação familiar mais ampla entre os irmãos, há o desafio de vivermos num ambiente familiar, somado ao fato de que nesse ambiente a gente quase sempre se esquece de princípios simples, básicos, para se viver em família. O dia a dia, a rotina, o cotidiano subtrai princípios e noções básicas para nós nos relacionarmos. A gente se esquece. Cansaço físico, o trabalho, a preocupação em pagar conta, a preocupação na educação dos filhos. E falando de pagar conta, eu recebi no WhatsApp, né, uma imagem da foto da princesa dizendo assim, a cara de quem nunca vai precisar pagar um boleto na vida, né? Não é essa a nossa realidade é o contrário disso. É uma série de coisas que dominam a nossa mente, o nosso coração, e que faz com que eu e você, a gente se esqueça de princípios básicos da fé. Elementos simples de uma relação e que, por causa do desgaste, da convivência, acabam sendo subtraídos da nossa vida. Somados ao fato de que a gente vive uma crise. Nós temos que ser muito sinceros, que nós vivemos uma crise sobre a compreensão da família. No seguinte aspecto, nós olhamos para trás, olhamos para a herança familiar, para os modelos familiares antigos, a gente percebe que nós recebemos um tipo de educação, e quando a gente olha para a realidade e para o futuro, a gente percebe uma outra proposta de ser família. E é muito comum a gente que é pai, e às vezes ali no conflito com o filho, até citar isso. Imagina que eu poderia fazer isso para meu pai. Eu falo isso às vezes para o Theo. Imagina que eu diria isso. A gente se vê nesse conflito, quem é pai sabe o que estou dizendo. Citando sempre a educação anterior diante dos desafios atuais. Agora, nós temos que ser muito honestos e dizer que existiam coisas boas na educação familiar antiga, no modelo familiar antigo. Existiam. Respeito, o vínculo, existiam coisas, mas também não era tudo lindo e maravilhoso. A própria expressão de afeto, falar sobre sentimento era muito difícil. Carinho, linguagem do toque, a gente precisa olhar para trás e também reconhecer que não era tão perfeito assim. Agora, a gente precisa olhar para os dias atuais, encontrar coisas positivas nesse novo modelo familiar, afeto, contato. Eu tenho com os meus filhos muito mais pele, contato físico, expresso mais os meus sentimentos do que na minha relação com meu pai, embora o tempo tenha mudado. Agora, quando eu olho para a realidade, eu também vejo os desafios, eu também vejo os problemas. Então, nós não podemos enquadrar um modelo familiar e achar que esse modelo familiar serve para todo mundo. E talvez esse seja até um desafio da igreja, porque a igreja ela quer colocar um modelo familiar que não existe mais. Ela quer estabelecer um modelo que não existe nas nossas próprias casas. Agora, os princípios são os mesmos. Se estabelecem no modelo antigo e no modelo novo. Se estabelecem numa antiga configuração e numa configuração contemporânea. Nós falamos aqui sobre perdão. Falamos aqui semana passada sobre aceitação. E hoje eu queria falar sobre um princípio que nós nos esquecemos nas nossas relações familiares, que são os vínculos afetivos. Vínculo afetivo. Não é somente a relação consanguínea, não é somente a relação e o grau de parentesco, não é tão somente estar casado com alguém, não é tão somente conviver com alguém, se relacionar com alguém, é ter vínculos. Não é tão somente ter uma genealogia que nos conecta a algumas pessoas, mas é ter vínculos profundos, verdadeiros e reais com essas pessoas. Eu temo que tem muita família nos dias atuais, na cultura atual, que convivem, se relacionam, estão
praticamente o dia todo juntos, mas que não possuem vínculos duradouros, afetivos e permanentes. Talvez até casamentos. Eu quero ler com você o texto do profeta Oséias e aqui explicar um pouco para você o que o profeta e esse oráculo, ou seja, Deus falando através do profeta, ele quer dizer em Oséias capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. A gente percebe nesse texto aqui a citação a E a segunda parte, a manifestação e a expressão simbólica através de uma linguagem de afeto. E o texto diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. O texto utiliza uma linguagem muito carinhosa, cheia de símbolos, para descrever a relação de Deus com o seu povo. Quando a gente olha para esse texto, além das referências ao tempo do Egito, da escravidão, nós percebemos a expressão de um Deus que guia o seu povo, ensina a caminhar, cuida e cerca com laços de ternura e de amor. A relação aqui é a comprovação, do amor materno de Deus. Apesar da desobediência do povo, apesar da sua rebeldia, Deus não vai deixar de amar e de se manifestar com esse amor concretamente. E aqui nós temos até uma tensão, uma expressão de um Deus que quer estabelecer vínculo, que quer amar, e um povo que quer se distanciar. De um Deus que cuida, de um Deus que ama, mas de um povo que constantemente tem como atitude a distância, a separação. De um Deus que quer uma relação afetiva, que é o modelo desse Deus do afeto, da manifestação, e chega até a usar a expressão, que eu gosto muito, diz, laços de amor. Como se Deus nos envolvesse com o seu amor, nos abraçasse com o seu cuidado, querendo estabelecer comigo e com você o quê? Vínculos. Estreitar, intimidade. Deus desejando que o seu povo reconhecesse essa proximidade, o seu cuidado, a sua intimidade. Deus se propondo a ser conhecido, se fazer conhecido e estabelecer uma relação com o povo de Israel e com as pessoas. Quando a gente olha para esse texto, é inevitável que a gente olhe para a nossa cultura, para o nosso tipo de comportamento e para as nossas relações familiares e perceba que assim como o povo de Israel, nós também temos uma dificuldade de estabelecer vínculos na nossa vida. Tudo é raso, passageiro, superficial, porque nós não queremos estabelecer profundidade nas nossas relações. A expressão do vínculo usada pelo texto de laços é a ideia de que Deus tem a capacidade de ligar, de unir, de atar uma coisa à outra. E a gente percebe, olhando para as nossas relações, que nós temos uma dificuldade muito grande com isso. E a gente talvez tenha como exemplo o fato de que nunca na história a gente soube tanto da vida do outro. Vamos ser sinceros. Nunca na história nós soubemos tanto da vida do outro. Antes, para saber da vida do outro, você tinha que encontrar com uma outra pessoa disposta a contar o que o outro estava fazendo, não é assim? Encontrava alguém, rapaz, você não sabe fulano de tal. Ou a pessoa mesmo contar para você. Antigamente as pessoas revelavam fotos, não sei se você lembra desse hábito, né? Batiam foto com aquela máquina de 24 poses, 36 poses, que você batia, torcia para revelar, e aí você pegava essas fotos, chamava as pessoas, tinha um albinho, mostrava o albinho para as pessoas da sua viagem, da sua formatura, era assim. Hoje não é mais preciso.
você se revelar. As pessoas sabem nas redes sociais o que um faz, o que o outro faz. Nós nunca soubemos tanto dos outros, mas ao mesmo tempo nós nunca também desconhecemos as pessoas como nós desconhecemos nos dias atuais. Eu vejo tudo que ela faz, mas eu não sei quem ela é. Eu sei tudo o que ele come, mas eu não sei quem ele é. Porque nós não estabelecemos mais vínculos profundos nas nossas relações. E isso também se dá dentro do ambiente familiar. E isso também se dá dentro das nossas relações afetivas. E me espanta o fato de que muitas famílias não têm vínculos afetivos profundos, apenas convivem, não tem histórias para contar, para dar risada, não tem experiências para compartilhar. Por quê? Porque essa rotina maluca e essa responsabilidade que nós temos no dia a dia subtraiu de nós. Tem um psiquiatra, chamado Flávio Gicovati, eu gostava muito, faleceu ano passado, e várias vezes aqui eu cito ele. Ele tem um texto que ele fala a respeito de uma abordagem que foi usada num encontro que ele teve terapêutico com casais. Numa dessas dinâmicas, ele reuniu vários casais e separou homens e mulheres. Os homens de um lado, as mulheres de outro. E começou aquela brincadeira de um descobrir o que o outro faz, o que o outro gosta. Geralmente, e ele começou com os defeitos, né? O que ele faz que te irrita mais? Ah, faz isso. O que ele não gosta de comer? E aí as pessoas iam descobrindo uma das outras, né? Qual é a cor predileta? Qual é aquilo? E uma dos outros. Até que propositalmente se aplicou a seguinte pergunta: qual é o sonho do outro? E aí a crise brotou. Porque no sonho há a representação do desejo do outro, do que o outro quer para a sua vida. E os casais entraram em choque porque eles começaram a perceber de que um não reconhecia o outro, de que um não interpretava o outro no aspecto daquilo que ele desejava e sonhava. Estavam próximos, sabiam das manias, dos defeitos do dia a dia, mas não havia conexão no coração, não havia relação afetiva. E tem muitos filhos que não conhecem os pais, e muitos pais que não conhecem os filhos, porque não tem vínculo. E um dos graves problemas é que nós achamos que a nossa relação afetiva, construída com os nossos filhos na infância, elas vão permanecer por toda a vida, e elas não vão permanecer. Porque elas precisam ser nutridas em cada fase, em cada etapa, para que nós tenhamos conexões uns com os outros. E aqui é um aspecto importante para a gente considerar o texto. No âmbito da saúde integral, cabe a nós a reflexão do desenvolvimento da chamada saúde paterno, materno e infantil, que está relacionada ao vínculo físico, psicológico e afetivo. E aqui a gente pode aplicar essa reflexão nas esferas da nossa vida. Vínculo físico, talvez o mais fácil, numa noite fria como essa, quem é casado encosta o pé gelado no outro para se esquentar, ou manda colocar uma meia, estamos próximos um do outro, dos filhos, cuidando, dando de comida, levando na escola, levando no pediatra, no médico, cuidando dos pais, levando no médico. O contato físico e a demanda do vínculo físico é muito mais fácil de suprir. Mas há outras demandas, a demanda do vínculo psicológico, que é o trato das emoções, que é o trato do comportamento, das experiências, e nós não sabemos suprir isso. O que nós sabemos? Acusar. O que nós sabemos? Gerar rótulos. O que nós sabemos? Cumprir sentenças. Quem assistiu a live da semana passada viu a Adriana Tavares aqui da nossa igreja dizer que o que mais preocupa nela na relação dos pais com os filhos é como essa geração joga sentenças sobre os filhos. Você é isso, você faz isso. E nós não entendemos que isso também vai ao contrário do vínculo psicológico. E o terceiro aspecto é o aspecto da necessidade do vínculo afetivo. E aí a gente pode fazer uma reflexão mais ampla das demandas afetivas das nossas relações familiares. O que eu quero considerar com você nessa noite? Em primeiro lugar, que criar vínculos é estar ligado,
conectado a alguém. O desejo de Deus no texto é que o povo prestasse atenção naquilo que Deus fazia, simplesmente pelo fato de estar ligado a esse laço que prende o outro em amor. É buscar e criar intimidade e profundidade. Quando eu crio vínculo, eu estou íntimo, estou estabelecendo uma relação profunda. E nós precisamos, e você precisa, eu preciso, criar vínculos duradouros, duráveis, senão tudo na nossa vida vai ser assim, sem raiz, sem identidade, superficial. Onde todo mundo saiba o que fazemos e ninguém nos conheça. Sem pessoas para estabelecerem essa relação profunda. E isso não é somente na nossa relação de amizade com os outros, é na nossa relação familiar. Nós não temos esse tipo de vínculo. Há uma frase do Max Lucado, e a gente pode conectar com esse texto, desse Deus que nos envolve com laço de amor, que diz assim: Ele veio ao mundo não para exigir a nossa fidelidade, mas para mostrar seu afeto. Demais. Um Deus que quer se conectar, que quer se envolver, que quer fazer próximo, que quer nos abraçar como um modelo de uma relação que estabelece profundidade, vínculo e estar conectado a alguém. A minha pergunta para você é o seguinte: você possui vínculos, cordas, você possui histórias, intimidade, profundidade nas suas relações? Eu quero contar para você uma experiência pessoal para que você possa até perceber isso. Eu fui na minha infância muito próximo do meu pai uma pessoa muito afetiva, mas na minha adolescência eu me desconectei do meu pai. Pelas amizades, pelo comportamento, nós nos distanciamos. E eu comecei a me ver muito diferente daquilo que ele era. Primeiro pelas suas posições políticas. Meu pai tinha uma posição política muito rígida, muito convicta, e diversas vezes nós discutimos assistindo o jornal. E a gente começou a perceber que essas divergências políticas que aconteciam, normalmente, nos separaram. E veio a minha experiência com Cristo, eu fui para a igreja, eu acabei me aproximando de outras pessoas, a igreja em um momento me roubou de casa, e isso é muito comum e perigoso. Mas eu fui para o seminário, no seminário, logo no primeiro ano, o meu pai enfrentou a sua primeira luta, que foi um câncer de próstata. E ele precisou ser internado. E ele foi internado, quando nós chegamos no hospital, a conduta do hospital é que só poderia acompanhamento de homem, masculino, com ele. Só poderia acompanhar eu e meu irmão, minhas irmãs não poderiam participar. E que seria um período longo de internação. E quando você está num hospital, você sobe para o hospital, são as conversas mais simples, né? Vai chover, vai esfriar, essa é uma conversa das maiorias relações que mostram como nós somos superficiais, né? A gente entra, será que vai chover hoje? Ah, vai esfriar, eu vi no jornal, é sempre nessa, ou fala da política, só que alguma hora acaba, porque você passa 5, 6, 7, 8 horas, e aí entra o silêncio, você terminou todos os assuntos. Eu lembro que eu descia na banca para tentar dar uma motivada, eu comprava um jornal esportivo, levava para o meu pai, lia, tentava de alguma forma estabelecer um relacionamento, uma comunidade, não tinha. E numa das trocas de plantões, eu fui conversar com meu irmão e disse assim: olha, eu não sei se você está tendo dificuldade, mas eu não tenho o que conversar com o pai. Ele disse: eu também não tenho. Eu falei: mas nós vamos ter que dar um jeito, porque nós temos mais 30, 20 dias, não sei, pela frente, e nós não nos conhecemos. E eu lembro que eu subi nessa troca, falando assim: eu preciso conhecer meu pai, e ele precisa me conhecer. E eu comecei a perguntar histórias da infância, como ele conheceu, como ele trabalhou, e começamos a conversar, e eu puxá-lo intencionalmente, estabelecer histórias e lembrar das coisas que nós fazíamos, como nós fazíamos, sem entrar naquilo que traz choque e confusão, mas apenas a conexão de experiência. E aí ele passou pela cirurgia, comecei a cuidar dele, e ter que ali cuidar das coisas básicas de higiene, e você começa a ver que se estreita a relação, e desse bate-papo, dessa conversa, nasce e estabelece o quê? Vínculo. E daqueles dias, e a partir de 2001, eu voltei a ter vínculo com meu pai, assim como meu irmão. Depois de um período de 30 dias de internação, me reconectei ao meu pai.
que ainda tem posições políticas iguais, diferentes das minhas, que ainda tem opiniões diferentes da minha, mas que tem profundos vínculos afetivos com a minha vida e com o meu irmão. Porque nós não pensamos nisso. E me agoniava o fato de estar do lado de alguém que era o meu pai, mas que não me conhecia e eu também não o conhecia. E que isso também se estabelece muito nas nossas relações familiares. Estamos próximos, perto, mas distantes. Estamos tão perto, tão próximos, mas tão desconectados, ao ponto de que nós não conhecemos um ao outro. A segunda consideração do texto, e a gente percebe que o povo também tinha uma exigência de que Deus libertasse, de que Deus fizesse, e Deus demonstra o seu amor, e talvez essa tenha sido, a cobrança do povo, como se Deus tivesse uma obrigação. É essa consideração que eu vou fazer a seguinte: enquanto a obrigação contribui apenas para a existência, suprindo necessidades de ordem física, o vínculo supre necessidades de amor, de valorização, de limites e de coerência. O que significa isso? Que mais do que fazer, e é muito comum a gente como pai, sempre nas discussões jogar isso na cara. Lá em casa, às vezes quando os meninos não me deixam assistir televisão, eu dou um tapa na mesa e falo: quem paga a conta sou eu. Não é assim? Dá o controle aqui, que afinal de contas quem paga essa conta sou eu. O uso do poder. A relação é além das responsabilidades, e a gente gosta muito de trazer à tona isso para os nossos filhos. Porque as relações, elas têm necessidades emocionais, de amor, de valorização, de limites e de coerência. E os homens não gostam muito disso. Porque as mulheres têm demandas de vínculos de valorização, de amor, de afeto. Nós não gostamos disso, temos até uma certa aversão com aquilo que nós chamamos de DR. Mas de novo conversar. Mas são necessidades que não são só supridas por responsabilidade. E a gente chega na primeira discussão e diz assim: mas eu trabalho tanto, olha o tanto que eu corro, olha o tanto que eu me esforço, olha o tanto que eu faço, e você quer cobrar de mim isso, que você assista um filme comigo? Sim, porque é uma demanda de vínculo afetivo que não é suprida por responsabilidades. Nós vamos ter agora aqui uma conscientização durante essa semana, algumas pessoas da igreja envolvidas com a Semana do Brincar. E uma das coisas interessantes da proposta do brincar é porque a criança tem demandas afetivas que são supridas através da brincadeira e da presença do pai e da mãe, e não são supridas apenas pela responsabilidade de pagar uma escola, de terceirizar a responsabilidade, e serão supridas por uma relação de afeto. Os meus filhos têm necessidades que vão além da necessidade física, do que comer, do que vestir, de como estudar. Um casamento vai além das responsabilidades no que diz respeito ao papel de cada um. Existem necessidades de ordem, de amor, de aceitação, de valorização, de limites e de coerência. Por que eu inseri coerência? Porque a coerência é o encontro do nosso discurso com a nossa prática. É o encontro daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. E existem demandas, vínculos que passam pela coerência. E a reflexão que eu gostaria que você fizesse é no aspecto de que existe uma demanda nas nossas relações familiares que nós não percebemos. Existe um vínculo que vai além da genealogia, do sobrenome, da possibilidade de ter uma boa vida financeira ou não. Vínculos afetivos. Marcos Lucado também diz o seguinte, e aí nós olhamos para o modelo do Deus que nos envolve, diz assim: seus esforços para ganhar o afeto de Deus são desnecessários, seu medo de perdê-lo também. Ele o ama porque ele escolheu assim. Deus escolheu se expressar através do amor, e por isso que Deus é conhecido como Deus sendo amor. E se Deus é amor, nos coloca a condição de que nas nossas relações afetivas o amor deve ser o quê? A linguagem. Mais do que as demandas da responsabilidade. Você quer dizer então que não preciso trabalhar? É claro que não, tem que trabalhar, tem que demonstrar, isso também através da responsabilidade, mas só isso não supre as demandas maiores de uma relação familiar. E nós homens temos mais dificuldades de compreender isso. Terceira e última consideração.
Obrigações são transitórias e passageiras, mas os vínculos permanecem. Obrigações são passageiras e transitórias, mas os vínculos permanecem. Eu tenho um filho de 7 anos, que tenho responsabilidade de cuidar naquele período, de estudar, como eu fiz hoje à tarde com ele, fazer a tarefa de casa, de dar uma boa educação, de colocá-lo na escola, de dar uma alimentação, saúde, mas isso vai passar. E em cada faixa etária vão surgir outras demandas e outras responsabilidades, porque elas são transitórias e passageiras. Mas o que permanece? O vínculo. O vínculo é que permanece. E eu tenho a convicção de que uma forma clara, objetiva de estabelecermos vínculo não é apenas a convivência. Sabe o que é? Demonstrações práticas. Histórias sendo construídas juntas, um com o outro. Quando hoje eu sento com os meus irmãos, e a gente se lembra das histórias, e lembra de tudo que nós vivemos, essas histórias nos conectam. Então, você que é pai, você que é mãe, continue construindo narrativas, histórias, demonstrações práticas para que isso se estabeleçam como vínculo. A gente acha que já fez, está suficiente, só que cuidado, que muitas coisas que você fez no passado se tornam frágeis se você não faz constantemente. Se você não nutre isso constantemente com um vínculo que quer sempre permanecer. E aqui eu termino com uma frase que não é do Max Lucado, não é do Filipense, é do Caio Batista, sou eu. E diz assim: os vínculos familiares são as raízes que nos sustentam contra as adversidades da vida. Vou repetir. Os vínculos familiares são as raízes que nos sustentam contra as adversidades da vida. Você conhece seus pais? Você conhece seus filhos? Você conhece seu companheiro, a sua companheira, sua esposa, seu marido? Há vínculos que permanecem. Há histórias que se conectam. Nós precisamos refletir sobre esse princípio básico nas nossas relações. O texto nos mostra um Deus que, pela sua graça, nos envolve, que apesar da atitude contínua de nos distanciarmos, de irmos para longe, Ele tem estratégias sempre para nos aproximar. Por isso que Ele usa a expressão cordas humanas. Eu acho essa metáfora maravilhosa. Como pais, nós temos que constantemente criarmos laços afetivos. Se o modelo é o próprio Deus, nós devemos, nas nossas relações familiares, constantemente estabelecer formas e maneira para envolver as pessoas, para termos vínculos verdadeiros, histórias que nos conectem. Coração conectado um ao outro. Sabe uma das coisas que eu mais gosto no meu casamento? É quando a gente está numa situação, eu olho para a Aline, ela olha para mim e a gente conversa. Já sabe o que um está pensando e o outro está pensando. Se ela levantar a sobrancelha, então, fica preocupado que o negócio está sério. A sobrancelha esquerda. A esquerda, preste atenção nisso. Quando ela levantar a esquerda, dá um passo para trás. Mas isso é gerado através da convivência, da mutualidade, da experiência, de que um pode olhar para o outro, apesar dos defeitos, apesar dos erros, dos desafios, e se ver transparente, porque o vínculo pressupõe também isso, e nós temos a dificuldade de nos abrirmos para o outro. O vínculo predispõe que eu me torne vulnerável ao outro. E nessa sociedade onde as pessoas disputam, como assim contar dos meus erros? Nessa sociedade em que as pessoas são competitivas, como assim me tornar vulnerável para estabelecer um vínculo? O próprio Deus se torna vulnerável ao nos amar em Cristo Jesus e se colocar na cruz como um sacrifício. E essa é a mensagem do Evangelho, de um Deus que estabeleceu um vínculo através da cruz. Que Deus nos envolva nessa noite com o seu amor. Que Deus te abrace, você que talvez se sinta vulnerável.
Que Deus te envolva com laços de amor, você que constantemente se distancia, rejeita qualquer tipo de afeto, qualquer tipo de demonstração de amor, você que tem dificuldade de estabelecer relações duradouras, profundas, que Deus te envolva com laços de amor, que Deus te envolva o seu casamento, os seus filhos, sua família, para que haja nesse ambiente vínculos verdadeiros, profundos de intimidade, de amor e de aceitação. Chega de superficialidade das nossas relações. Que Deus nos abrace nessa noite. Que Deus nos envolva com a sua graça ao ponto de nós nos sentirmos amados e nós não queremos nos distanciar da sua presença. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Quão triste é conviver com alguém e não conhecê-lo. Quão triste é para um pai trabalhar, para uma mãe cuidar, e à medida que o tempo passa, ver num filho um estranho. Quão triste é para um filho olhar para os pais e não reconhecer vínculos. Eu gosto muito, já citei aqui, da definição do ECA sobre relações familiares, quando ele diz a respeito da família extensiva. Família é mais do que relação sanguínea, são relações afetivas. São relações que nos envolvem. A família estendida são pessoas que estão em torno de nós. Você poderia dizer que você tem esse vínculo? Que há vínculos profundos com as pessoas que você ama? Quantos casais estão frios, distantes uns dos outros? Talvez uns estão longe, mas os vínculos ainda permanecem. E os vínculos nos conectam. Senhor, eu queria pedir que a Tua graça e o Teu amor nos envolva nessa noite. Queremos que a demonstração desse Deus em Cristo nos envolva, nos abrace, para que esta palavra, ó Deus, estabeleça vínculos verdadeiros nas nossas relações familiares, entre maridos e esposas, companheiros, entre filhos e filhas, irmãos, pais e filhos, filhos e pais, ao ponto de que um esteja conectado ao outro e de que haja, de fato, vínculos afetivos. Assim como em Cristo nós temos esse vínculo ao Pai, que as famílias tenham essa conexão, que possamos de fato estar conectados, temos histórias, temos, ó Deus, vínculo com as pessoas que nós amamos. Que essa palavra nos incomode, ó Deus. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus.